Olá! Hoje eu tô aqui com o nutricionista André. Oiê! Eu sou professora de educação física, ele também, a gente formou juntos, depois ele fez nutrição, né? E a gente vai gravar um vídeo hoje muito legal, que a gente vai montar uma lancheira. Quer explicar um pouquinho, André? Isso, a ideia é a gente montar uma lancheira pensando na refeição dos nossos pequenos para antes do treino, para depois do treino. Eu sei que muitas mães, muitos pais têm dificuldades com isso. Pô, o que eu dou pro meu filho comer? O que é importante para ele ter um pouquinho mais de performance nos treinos? Ou que não passe mal, que não sinta fome e tudo. E a gente vai tentar dar algumas opções, algumas soluções práticas para que o treino fique bem legal para os nossos pequenos. Eu tenho muitos alunos e as mães ficam assim, sem saber o que dar antes do treino, depois, o que levar na lancheira. A gente vai montar uma ideia, mas a gente vai dar também outras opções, outras sugestões. Vai ser para criança de 10 a 15 anos, criança, adolescente, né? A categoria infantil, juvenil e a modalidade de natação. Fechado. Mas se for outra modalidade, muda muito alguma coisa ou poderia ser mais ou menos a mesma coisa? A princípio não. Claro que as modalidades têm as suas particularidades, né? Mas se a gente não está trabalhando com um nível de excelência mesmo, acredito que a base de uma alimentação mais saudável e tudo, seja a mesma para a grande maioria das crianças. Mas assim, se tiver algo realmente um pouquinho mais específico, aí entra sempre naquela, que é melhor realmente consultar um nutricionista para fazer um plano mais individualizado pro atleta, né? E não é muito alto rendimento. É uma atleta que treina mais ou menos 2 horas por dia. Show de bola. Então vamos começar. O que a pessoa pode comer antes de ir para aula? Então, antes de ir pro treino, é interessante que a gente tenha uma alimentação que seja realmente de uma digestão mais tranquila. Então, evitar excesso de gorduras, evitar excesso de fibras, evitar excesso de proteínas. Trabalhar com boa fonte de carboidrato, mas não um carboidrato de índice glicêmico alto, de absorção muito rápida. Porque às vezes acontece o que a gente chama de hipoglicemia reativa. Ou seja, a pessoa come o alimento e tem aquele pico de energia, essa energia cai rapidamente. Então a gente precisa de algo para segurar isso daí. E dentro da nutrição a gente tem alguns alimentos que auxiliam nisso daí, seja fontes boas de gordura, mas que não vão atrapalhar tanto a absorção, seja fontes de fibras, mas assim, não um excesso. Então dá para fazer alguma combinação com cereais, com frutas, com castanhas oleaginosas. Então dá pra gente trabalhar alguma coisa nesse sentido. O André me falou o que eu tinha que trazer, né? E eu trouxe aqui uma banana. A gente vai começar com uma banana. Pera, deixa eu prender meu cabelo, né? Porque mexer com comida aqui não dá. O que mais, André? A banana a gente vai misturar. Então, tem uma combinação bem legal que eu uso com bastante pacientes, sejam crianças, adolescentes, adultos, que é a combinação de banana com algum cereal, como por exemplo aveia, vamos tampar a marca porque eu não estou recebendo nada por isso, né? Aveia, nós temos também o coco. Aí o ideal é que seja o coco natural, esse que você compra em supermercado, compra em feiras e tudo. Então não é aquele coco ralado cheio de aditivos, alguns cheios de conservantes, às vezes até açúcar. Aí a gente pode fazer uma combinação com banana, aveia, coco. Posso colocar amendoim, posso colocar algumas castanhas, posso colocar um cacau em pó. Então as crianças, os adolescentes acabam tendo uma aceitação, os adultos também acabam tendo uma aceitação bem legal quanto a isso daí. E é uma refeição bem rápida, bem prática, e a gente vai mostrar aqui o quanto é bem tranquilo de fazer. Vamos lá? Vamos. Então pegamos aqui a nossa vasilhinha, então sem muito segredo. 2 bananas, porque essa aqui é muito pequenininha, né? Aí claro, essa questão de quantidades e tudo, tudo vai depender realmente do gasto da criança. Então, e da atividade, claro, né? Se for uma atividade mais intensa, talvez a gente precise trabalhar com um pouquinho mais, talvez com um pouco menos. Isso vai depender também do horário. Se for um dia de competição, eu também queria te perguntar isso. Uma prova de alta intensidade e rápida. Não necessariamente é essa refeição antes do treino que vai fazer a diferença. Então, o que eu vou usar mais como energia é o que já está estocado. Aí entra num detalhe importante. Muitas pessoas ficam pensando em pré-treino e pós-treino, mas
todo o contexto da alimentação vai fazer diferença. Então, de nada adianta eu fazer uma excelente refeição pré-treino, vamos supor que o treino dessa criança é, sei lá, 2 da tarde. Então, de nada adianta eu fazer uma excelente refeição pré-treino, sendo que lá no final da manhã estava comendo salgadinho, biscoito recheado, ou não fez uma alimentação bem bem o dia inteiro. O dia inteiro. Então todas as refeições acabam se encaixando como pré, como pós-treino. É claro que a gente tem o que a gente chama de nutrient timing, que é a questão de quais nutrientes acabam sendo mais específicos para o horário, tanto para pré quanto para pós-treino, que vai auxiliar na recuperação muscular, então já sinalizando para ter uma síntese proteica, uma recuperação muscular mais adequada, uma ressíntese de glicogênio. Então o glicogênio é o carboidrato que a gente utiliza como energia. Eu usei ele ali no treino, é interessante que em seguida eu reponha aquilo dali. O que eu uso antes do treino, é interessante eu manter os meus níveis de glicose, a minha glicemia mais estável, para que eu não tenha aquela queda no rendimento. Então não é só o pré e não é só o pós. Não são só os dois, eu preciso de todo um contexto da alimentação mais certinho. Beleza? Beleza. Então vamos lá, voltando aqui. Então a gente colocou a banana. Então agora a gente vai colocar aveia. Um pouquinho de aveia. Deixa eu já pegar o nosso garfinho. Vamos amassar ou vamos picar? Pode colocar, vamos amassar. Vou mostrar como é que fica amassadinho. Uma colher de aveia, tá bom? Pode colocar uma colher. Uma colher. Então beleza. Então colocamos aqui uma colher de aveia. Canela. Ó, já vou colocar aqui o coquinho. Vamos colocar canela? Vamos colocar canela também, pode colocar. Pouquinho canela. Pouquinho canela, pode colocar um pouquinho mais. Ah, mas meu filho não gosta de canela, meu filho não gosta de coco, meu filho não gosta de banana. Isso aqui é só uma opção. Então eu posso trabalhar com outras frutas, eu posso trabalhar isso aqui com abacate, eu posso trabalhar isso aqui com mamão. Em vez de amassar essa fruta, eu posso só picar. Então eu coloco maçã, morango, goiaba e por aí vai. Então vai muito também da preferência do seu filho. E a canela, ela é boa pra... A canela é interessante, a canela ela mantém os níveis de glicemia um pouquinho mais estáveis e melhoram a sensibilidade à insulina, ou seja, a forma como o meu organismo vai responder a esse carboidrato. Então é um condimento, é uma especiaria que a gente tem bastante benefícios. Então não é muito caso, mas assim, é algo que é excelente pra gente utilizar com pessoas com pré-diabetes ou com diabetes, então é algo bem interessante de utilizar, beleza? E o coco tem alguma coisa especial ou é mais uma fruta? Não, o coco ele se caracteriza mais como uma oleaginosa, né? Como uma castanha. Apesar de ser uma fruta, ele tem características nutricionais mais voltadas para lipídios, para gorduras, para boas fontes de gordura. Então ele é bastante rico. O coco é bastante rico, então o coco ele tem um tipo de gordura que ajuda a dar energia sem dar esses picos de insulina, e também ele é rico em arginina, que é um aminoácido que ajuda a levar mais nutrientes para dentro do músculo. Eu encontro isso também, por exemplo, no cacau em pó. Então eu poderia, por exemplo, colocar um pouco de cacau em pó aqui. Ficaria uma mistura ia ficar gostoso, mais legal. Hein? Aí eu coloco amendoim, que acaba sendo uma castanha que tem um pouquinho mais, um teor um pouco mais elevado de proteínas também, apesar de ter essas gorduras. Mas, como eu falei, dá pra gente brincar com um monte de coisa aqui, com um monte de opção. Vamos colocar um pouquinho? Então, a ideia é a gente ir amassando. Aí isso daqui, Anaíses, tem paciente que eu sugiro preparar várias porções e armazenar congelado. E tirar para consumir, deixa eu colocar aqui que fica melhor. E tirar para consumir cerca de, sei lá, 2, 3 horas antes. Fica muito mais fácil e mais prático, né? Fica mais prático. Congela já a porçãozinha. Isso. Então, assim, tira um dia, prepara, sei lá. Pra semana toda. Pra semana toda. E fica com a consistência assim, tipo de um sorvetinho. Fica bem gostoso. Aí quando a gente coloca o cacau, aí já dá esse sabor do chocolate. Se for o caso, se for um atleta, um praticante que precisa de um pouquinho mais de proteína, a gente pode trabalhar com algum suplemento proteico em cima disso daqui também. Tem muita gente que gosta da combinação da banana até com frango, por exemplo. Então, banana com frango? É, tipo coisa de interior.
Mas dá pra colocar, pra realmente aumentar o aporte proteico da refeição. Mas assim... Iogurte também poderia colocar. Iogurte é bem legal. Só que iogurte, eu descobri um dia desses que tem iogurte que é muito mais carboidrato, quase não tem proteína. Exatamente. Então o iogurte sempre o ideal. São iogurtes o iogurte natural, então seja iogurte natural desnatado ou natural integral. Você acaba já reduzindo um pouquinho desse carboidrato. E eu tenho iogurte grego bom, mas assim, iogurte, a grande questão é o que vem adicionado ao iogurte. Um bom iogurte, ele tem 2 ingredientes: leite e fermento lácteo, culturas lácteas. Vai depender do rótulo de como é que vai vir isso daí. Se tiver lá leite, por exemplo, leite desnatado, leite em pó desnatado e culturas lácteas. Ok, eu tenho leite e fermento. Agora tem iogurte que vem com amido modificado, goma xantana, normalmente os iogurtes que tem um pouco que tem sabor. Aí já vem lá com preparado de fruta sabor morango. Aí você já olha o primeiro ingrediente, açúcar. Então é por isso que você vai ver iogurte com um pouco mais de carboidratos. Então, se a ideia é eu pensar no iogurte como algo um pouco mais proteico, então a ideia é eu tentar trabalhar com essas opções desnatadas e tudo. Mas um detalhe do iogurte é que muitas pessoas, inclusive crianças também, não respondem tão bem aos laticínios, principalmente para pré-atividade física, para pré-treino. Aí pode sentir algum desconforto, que é um pouco comum também nos esportes aquáticos, né? Na água. Então, é realmente fazer um teste. Tem criança que vai responder bem, ok, usa e tudo, joga um iogurtezinho aqui, vai ficar uma delícia. E se a gente fizesse um açaí? Poderia ser um açaí sem açúcar com banana. Eu faço um açaí que é muito legal. Que eu só pego a banana bem madurinha, bato com a polpa de açaí, congelo e fica uma delícia. Excelente. O açaí também é excelente fonte de gorduras, excelente fonte de antioxidantes. E faço um monte de uma vez, deixo os potinhos lá congelados. Pode preparar. Você pode pegar um açaí desse e fazer, sei lá, colocar nos saquinhos de din-din. Então acho que fica prático também e acaba que, pô, pra criança, ó, que legal. É um din-din geladinho, não sei como é que vocês chamam. E dá pra botar um leite em pó nesse açaí? Dá pra trabalhar, entra na mesma coisa, entra nessa mesma questão do iogurte. Tem pessoas que não respondem tão bem aos laticínios, principalmente em situação pré-treino. É testar. Se é o caso da sua criança, ela responde tranquilamente e tudo, sem problemas, pode colocar o leite em pó e tá tudo certo. Então, a grande questão é que a gente não tem regra. Então, precisamos testar, ver como é que seu filho responde e tudo mais. E, em casos mais específicos, realmente procurar um nutricionista, que aí a gente faz os ajustes direitinho, os ajustes certinhos para essa alimentação. Tá bom. Beleza? Então, terminamos aqui, né? Terminamos. Banana, coco, canela e aveia. Esse é para comer antes da aula. Antes do treino, é uma excelente refeição para antes do treino, vai dar uma energia bem legal e gostoso. E depois a gente vai provar isso daqui. Beleza? Quero provar, que eu nunca comi isso, mas tá com uma cara muito boa. Tá, é bom, é bom. Gente, esse negócio tá uma delícia. Vou fazer sempre, ó. Tá tipo um docinho. Muito bom. Tipo uma sobremesa. Nem tô indo treinar nem nada, só tô comendo mesmo. O próximo, depois do treino, a gente montou um sanduíche. Isso. Com um pãozinho integral e recheado com frango, ricota light, cenoura e azeitona. Eu fiz isso daqui, vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Eu fiz essa receita com frango, já estava desfiado e temperado, um peito de frango grande, cenoura, uma cenoura ralada, ricota light, eu usei quase uma ricota toda. E depois você vai amassando e misturando. Depois eu coloquei um pouco de azeitona. Eu não coloquei sal porque a azeitona já é bem salgada e o frango também já estava temperado. E depois você coloca essa mistura no pão. É importante que o pão integral seja de boa qualidade, o mais natural possível.
Eu fiz vários sanduíches, essa receita me rendeu 8 sanduíches. E assim dá pra você congelar. Coloca o recheio, fecha, bem fechadinho, e você pode congelar desse jeito. É isso. Então aqui para uma situação após o treino, aí eu já tenho uma excelente fonte de carboidrato, que é o pão integral. Eu já preciso de um pouquinho mais de proteína. Então ali na nossa banana a gente tem praticamente nada de proteína. Aqui eu já posso entrar com frango, já posso entrar com a ricota, posso entrar com atum. Eu acho que carne ficaria bom com abacate aqui nesse pão, hein? Carne moída com abacate. Carne moída com abacate? Pode ser. Carne moída com frango desfiado. Carne moída não, perdão. Abacate com frango desfiado, abacate com atum. Frango eu nunca comi, hein? Mas e dá pra congelar. Esse daqui eu fiz um monte e dá pra congelar. Você só tira, deixa fora da geladeira umas 3 horas e pronto. E pronto. Beleza. Então aqui, aí o que a gente tem? A gente consegue colocar um pouco mais de vegetais, então a gente sabe que realmente as crianças têm um pouquinho mais de dificuldade de consumir vegetais e tudo. Então, pô, colocou uma cenourinha ralada, colocou um tomate, sei lá, uma cebola, uma cebolinha. Tomate eu acho que já não ficaria muito bom congelado, né? Congelado eu acredito que não, verdade, acredito que não. Mas assim, tudo depende de como é que você vai preparar isso daí. Então eu sempre sugiro para meus pacientes para deixar um frango desfiado congelado, um frango desfiado cozido, já pronto em casa, seja congelado, seja na geladeira, porque assim, uma fonte proteica que ela é bem coringa, né? Dá pra gente usar com qualquer coisa. Ah, quero incrementar um omelete, coloco lá um frango desfiado. Quero colocar no pão, coloco um frango desfiado. Poderia ser um pão com ovo aqui também. Poderia ser um pão com ovo. Nessa situação, depois do treino, eu já não preciso me preocupar tanto com esse teor de gordura que vai atrapalhar a digestão. Depois do treino é comer ali tudo tal, e é algo que vai dar inclusive uma saciedade. Até porque entra naquilo que a gente estava conversando dos esportes aquáticos, das atividades aquáticas gerarem um pouquinho mais de fome, né? Até te perguntei se isso era um mito ou não. Aí o que foi que você me explicou? É porque parece que a gente sai da piscina morrendo de fome, né? Com uma fome de leão. E é porque quando a gente faz atividade física na água, principalmente na água mais fria, o nosso corpo precisa gastar mais energia para regularizar a temperatura corporal. Então, realmente é verdade que a natação dá mais fome que os outros esportes. Entendi. Fora que trabalha tudo, né? Um esporte com um gasto energético grande. Até em relação a isso, por exemplo, quando a gente vai trabalhar em águas mais frias mesmo, eu uso isso bastante com meus pacientes que são triatletas, que normalmente vão nadar em águas abertas, lago, mar, etc., que é frio. Aí eu sempre tento, antes do trabalho da natação, entrar com alguns alimentos um pouco mais termogênicos. Para quê? Para já aumentar um pouquinho essa temperatura corporal. Para quando for fazer. Então, a canela, ela entra nisso daí. Aí, claro que vai depender da refeição, mas as pimentas podem ajudar, gengibre pode ajudar, o próprio cacau pode ajudar. Em casos mais específicos, a gente entra com alguns suplementos. Mas é algo interessante também. Então, a canela que está ali na nossa banana, ela pode ajudar também nesse sentido. Uma criança que tem dificuldade de entrar na água porque tá frio e tudo, tenta dar uma caprichadinha na canela ali, vamos ver se ela responde melhor. Pode ser que sim. É tudo realmente uma questão de teste. Até quando eu vou atender uma criança, um adolescente que pratica atividade física e tudo, a gente vai muito na questão de tentativa. É claro que a gente vai trabalhar de acordo com os estudos, de acordo com a experiência e tudo, mas cada atleta, cada pessoa vai ter a sua individualidade, vai responder melhor a determinado alimento ou a outro, tem toda a questão de preferências. Então tem pacientes que, por exemplo, que não gostam de banana, paciente que não gosta de coco, que não gosta de canela, e aí? Por isso que eu falo, não pode ter regra. A ideia é a gente sempre ir variando tudo isso daí. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui escrito o que a gente usou, tudo direitinho, tá? E pra quem mora aqui em Brasília, o André é nutricionista, ele atende aqui. Se alguém tiver interesse, vou deixar os contatos dele aqui embaixo. E é isso. Não esquece de se inscrever